Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 7º encontro do curso de Fitoterapia para a Regulação Hormonal. O tema de hoje nós vamos trabalhar com vocês uma das fases mais importantes da vida da mulher, que é o climatério. Todos os sintomas associados ao climatério e como tratá-los através do uso das plantas medicinais. Sempre que nós pensamos, então, em alterações do climatério, nós logo lembramos do envelhecimento, no qual todos nós estamos sendo submetidos a cada dia. Lembrando que o envelhecimento é uma condição irreversível e que leva a um acúmulo de senescências celulares. Esses acúmulos de senescências celulares, em geral, estão associados ao estilo de vida e também às consequências de eventos senescentes. O que são esses eventos senescentes? Sempre que nós somos expostos a ambientes externos que levam a um quadro de degeneração celular, essa degeneração celular, decomposição das membranas celulares, estresse oxidativo, consumo inadequado de alimentos, drogas ou quaisquer dos contingentes que impedem uma viabilidade celular adequada, seja no mecanismo de reprodução, seja no mecanismo de viabilidade própria das células, nós geramos estresse oxidativo e eventos inflamatórios. Eventos inflamatórios e estresse oxidativo que se acumulam ao longo das nossas reproduções celulares e levam as células a perder funcionalidades ao longo desse processo de desenvolvimento da nossa existência. Então, o acúmulo de células senescentes, o acúmulo de eventos senescentes dentro do nosso organismo acaba acelerando o processo de envelhecimento e fazendo com que as células tenham um prejuízo funcional no seu desempenho fisiológico. Quando nós vamos trabalhar, então, o climatério tem como conceito básico o acúmulo ou período de transição que a mulher apresenta após o início da sua última menstruação. Então nós temos todo um período de tempo no qual a involução ovariana produzida a partir de eventos senescentes geram uma série de sinais clínicos e sintomas. Basicamente, o climatério é toda essa fase específica da mulher que antecede o evento da última menstruação, chamado de menopausa, e que sucede a esse evento da última menstruação através de um ajuste hormonal, de um ajuste fisiológico do nosso corpo, corpo da mulher, para o desenvolvimento de uma nova fisiologia endócrina do sistema gonadal. Para que a gente possa compreender melhor, então, vejamos aqui como esse processo de envelhecimento está diretamente relacionado ao acúmulo de senescências. Esse acúmulo de células senescentes, gerados então por inflamação ou oxidação, quadros de acúmulo de inflamação e oxidação são muito frequentes ao longo da nossa existência. Vamos imaginar a seguinte situação: o indivíduo apresenta uma alteração funcional no intestino, no sistema respiratório, no sistema músculo-esquelético. Essas inflamações sempre geram associadas a ela estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo acaba produzindo modificações na capacidade de regeneração celular. No caso da mulher, durante a sua existência, para a produção e fecundidade, ela desenvolve mecanismos relacionados à produção de óvulos para o processo de fecundação. Muito bem, quando nós temos esses folículos que podem ser fecundados e virarem óvulos, nós precisamos de uma relação direta com a atividade do hipotálamo, da hipófise e dos ovários. Lembrando que toda a atividade de produção hormonal feminina vai ser controlada, então, por esse eixo hipófise, hipotálamo, gônadas, ovários, e essa alimentação da produção de hormônios, ela depende basicamente de um mecanismo de feedback, que é o feedback negativo gerado pela própria produção de progesterona, estradiol e inibinas.
Então, sempre que há uma necessidade de produção hormonal para o desenvolvimento e liberação dos folículos para o processo fecundatório, nós temos a produção desses hormônios. No momento em que eles são produzidos, eles próprios geram um feedback negativo, inibindo a liberação dos hormônios. Então, os eventos que controlam esse processo de secreção hormonal, eles são mediados a cada ciclo menstrual por uma ativação do hipotálamo, gerando a liberação de hormônio liberador de gonadotrofinas, GNRH. O GNRH, que liberado do hipotálamo, estimula a hipófise para a secreção de dois principais hormônios, FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante. Esses dois hormônios estimulam então os ovários ao processo de produção de progesterona, estradiol e inibina. E aí esses hormônios agem perifericamente para desenvolver todo o processo de maturação do óvulo, de estimulação para a fecundação, de preparação uterina para receber o óvulo fecundado e também todo o desenvolvimento fisiológico do ambiente corporal da mulher para que ela desenvolva uma gestação. Obviamente, esse ciclo é transitório, esse ciclo acontece a cada mês, preparando um processo de ovulação. Ao longo do tempo, o envelhecimento celular, a pessoa submetida a determinadas condições ambientais de acúmulo de eventos senescentes, inflamação, oxidação, lesões celulares, acaba fazendo com que haja uma perda da função endócrina desses ovários. A perda da função endócrina significa que ele, ao longo desses acúmulos senescentes, diminui o seu processo de produção hormonal. E essa redução da produção hormonal, como, por exemplo, iniciando lá pelos 40 anos, a redução das inibinas, depois, em torno dos 48, 50 anos, nós temos a redução muito abrupta de estradiol dos ovários, e esses dois hormônios diminuídos em sua produção reduzem o feedback negativo, o que efetivamente leva a uma perda da capacidade de regulação dos processos inibitórios hipotalâmicos e hipofisários. Isso significa que nós vamos persistentemente agora aumentar as concentrações de GNRH, porque não tem mais o freio inibitório desse feedback negativo. O aumento persistente de GNRH estimula a hipófise para o processo de secreção de FSH e LH durante todo o mês, durante toda a existência, enquanto houver níveis elevados de GNRH. Muito bem, esse fato de redução de inibinas e redução de estradiol que acontece no período da menopausa e durante todo o período do climatério faz com que a gente tenha uma elevação dos níveis de FSH, uma elevação dos níveis de LH. E essas consequências da redução dos níveis de estradiol, redução dos níveis de inibina e aumento dos níveis de FSH e LH geram uma série de sinais e sintomas associados ao climatério. Entre eles, a redistribuição de proteínas e lipídios. Como que funciona isso? A pele da mulher, dentro desse período do climatério, acaba perdendo matriz proteica, entrando num processo, então, de perda funcional da elasticidade. Nós temos um envelhecimento cutâneo muito mais acelerado. Nós temos também aqui, associados a essa redistribuição proteica, que é mantida pelos níveis basais de estradiol, durante o processo do climatério, ela fica com os cabelos mais fragilizados. Então, nós temos uma remoção de elementos proteicos da pele e anexos, como os cabelos das mulheres. Então, nós temos uma redistribuição proteica que limita a funcionalidade cutânea, levando ao envelhecimento plástico da pele. Também perda de cabelo e fragilidade capilar. Além disso, são funções de controle do estradiol a redistribuição
das gorduras corporais, em especial a gordura abdominal. Quando há uma redução dos níveis de estradiol, nós temos um aumento da gordura abdominal, um aumento do acúmulo e da hipertrofia dos adipócitos. Quando nós temos uma hipertrofia dos adipócitos, nós começamos a gerar alterações inflamatórias nesses adipócitos. E isso leva a um quadro de inflamação sistêmica. Essa inflamação sistêmica associada à deposição de gordura sobre os órgãos promove na mulher, durante esse evento do climatério, alterações pressórias. Por quê? O acúmulo de gorduras sobre a funcionalidade renal, sobre os rins, acaba gerando uma diminuição da perfusão renal. Essa diminuição da perfusão renal estimula as células renais a produzirem renina. A renina, por sua vez, ao cair na corrente sanguínea, faz o processo de quebra enzimática de angiotensinogênio. Então, nós vamos ter aqui, associados à redistribuição de lipídios, o acúmulo de gordura abdominal que vai promover especialmente sobre o rim, um aumento da secreção de renina, e a renina estimula a conversão de angiotensinogênio em angiotensina 1. Isso faz com que a gente tenha, então, um aumento de angiotensina 1. Angiotensina 1 que acaba sendo convertido pela circulação sistêmica ao passar pela circulação pulmonar. Angiotensina 1 é convertido em angiotensina 2. Então, aumento concomitante de angiotensina 2. Angiotensina 2 que tem ou promove uma série de alterações pressórias, como, por exemplo, vasoconstrição, o aumento da resistência vascular periférica, levando a um quadro de aumento pressório. Nós temos um aumento do consumo de água, quando aumenta a produção de angiotensina 2, a estimulação do centro da sede. Isso faz com que aumente o volume de sangue circulante e o aumento pressório concomitante. Nós vamos ter também retenção de sódio e líquidos no nosso organismo, especialmente pela reabsorção de sódio ao nível do sistema renal, de filtração renal, que é estimulado pela angiotensina 2. Isso promove uma alteração osmótica no plasma, aumentando o volume de líquido circulante, aumentando a volemia e aumentando, então, a pressão arterial. Vejam que todos esses eventos resultam em aumento da pressão arterial associados à redistribuição dos lipídios. Nós temos também, curiosamente, porque o estradiol e a progesterona dependem como precursores de sua síntese de colesterol. Então, nós temos aqui uma informação ao nível ovariano de que nós precisamos consumir no sistema nervoso central, estimulando o centro da fome, nós temos que consumir mais gorduras para repor os precursores. Então, não é infrequente nós encontrarmos na mulher no climatério alterações também dos lipídios circulantes, aumento do colesterol, aumento do triglicerídeo e aumento do depósito de ácidos graxos na forma de triglicerídeo dentro dos adipócitos. Então, o aumento da atividade de absorção e de produção interna de colesterol é uma consequência das próprias alterações endócrinas que acontecem ao longo do climatério. Veja que é curioso também que no momento em que a gente tem uma alteração da absorção de lipídios, em especial o colesterol, ao ser metabolizado no fígado para a geração de LDL, colesterol, que vai transportar esse colesterol até os nossos órgãos, onde ele precisa ser transformado nos respectivos hormônios, esse colesterol acaba, pelo aumento da atividade hepática, se oxidando. Então, nós temos associados a esse aumento de lipídios também agora a probabilidade aumentada de formação de placas de ateroma.
formação de placa de ateroma, que está basicamente associado aos lipídios, aos LDLs oxidados, colesterol LDL oxidado, que se deposita na parede interna dos vasos e gera uma modificação da funcionalidade do endotélio vascular. E esse endotélio vascular oxidado perde funcionalidade e gera quadros inflamatórios oxidativos que promovem a formação da placa de ateroma. Então é bastante frequente nós encontrarmos nas mulheres ao longo do climatério também risco cardiovascular aumentado, risco de infarto agudo do miocárdio aumentada. Claro que quando a gente faz uma remodelagem de lipídios e de proteínas, nós estamos falando também de um prejuízo funcional da irrigação sanguínea cerebral. Essa irrigação sanguínea cerebral acaba produzindo eventos depressivos no sistema nervoso central da mulher. Eventos depressivos ligados também aos quadros de inflamação. Inflamação que persistentemente sendo gerada no sistema periférico afetam o sistema nervoso central e promovem alterações comportamentais depressivas, com redução dos níveis de serotonina, redução dos níveis de noradrenalina. Então a mulher agora começa a ter um prejuízo, um acúmulo de senescências ovarianas, começa a apresentar alterações no processo produtivo de hormônios que diminuem o feedback negativo, aumentando o FSH e LH, reduzindo o estradiol e inibinas, e começa a aparecer uma série de sintomas clássicos associados ao climatério. Redistribuição de proteínas, fragilidade cutânea, perda de cabelo, perda de massa muscular. Então ela diminui a capacidade de formação de músculos e começa a ter uma remodelagem na distribuição dos lipídios, aumentando a gordura abdominal, a deposição de gordura sobre os órgãos internos, começa a ter também alterações pressórias e aumento do risco cardiovascular. Além disso, todos esses eventos levam a quadros depressivos. Uma outra curiosidade é que essa alteração dos níveis de estradiol acaba fazendo uma modificação da característica de regulação entre osteoclastos e osteoblastos. Osteoclastos que consomem a matriz óssea e osteoblastos que aumentam a deposição de cálcio dentro dessa matriz óssea. Curiosamente, o estradiol regula esse processo para que haja uma manutenção da integridade física da matriz óssea pela estimulação de osteoblastos. Quando nós temos uma redução de estradiol, acontece o processo inverso, nós temos um desgaste da matriz óssea pela ativação de osteoclastos. Então, os osteoclastos começam agora a tirar o cálcio de dentro da matriz óssea e jogar para a corrente sanguínea. Olha o que acontece, nós temos um local em que houve uma alteração vascular oxidativa e inflamatória, onde há um prejuízo funcional e um quadro inflamatório intravascular acontecendo, e agora com a deposição, com a reorganização do cálcio da matriz óssea, nós aumentamos a calcemia. O aumento de cálcio na circulação sanguínea, associado a esse local específico inflamatório vascular, faz com que nós tenhamos um aumento da calcificação das placas de ateroma e uma obstrução ainda maior do fluxo sanguíneo nessas regiões. Então nós podemos ter aqui um risco ainda maior quando há um processo de mobilização do cálcio para a corrente sanguínea. Esse cálcio que se deposita sobre as lesões ateromatosas pode levar a uma obstrução, por exemplo, dos vasos que irrigam o próprio sistema nervoso central, levando a um risco de acidente vascular cerebral obstrutivo. Nós temos também a possibilidade de gerar aqui a formação de uma placa de ateroma nas artérias que irrigam o coração, coronárias, e aí a obstrução coronariana leva a um infarto agudo do miocárdio. Então não é infrequente morte súbita
quando o quadro de evolução do climatério é muito intenso. A formação de placas de ateroma e obstrução vascular coronariana é um risco bastante frequente nas mulheres no climatério. Vejam que todos esses quadros, eles ainda estão associados a processos de secura vaginal. Claro, porque também aqui na mucosa vaginal nós temos lipoproteínas, nós temos glicoproteínas que fazem parte do muco vaginal. E a remodelagem proteica também acaba reduzindo a viabilidade desse muco vaginal. E essa redução do muco vaginal pode, em alguns casos, estar associado também a uma maior prevalência de infecções vaginais. Infecções vaginais que podem ser mediadas aí por cândida, clamídia, ou outras bactérias que colonizam esse ambiente e que se aproveitam dessa ausência de mucosa vaginal para proliferarem e gerarem um quadro infeccioso. Curiosamente também, se nós olharmos a estrutura fisiológica das mucosas, elas apresentam macrófagos residentes que são embebidos, que são imersos ou que estão distribuídos dentro dessa matriz mucoide. Quando nós perdemos a característica do muco, a gente reduz essa barreira de defesa macrofágica e aumenta a sensibilidade e a viabilidade do crescimento dessas bactérias, aumentando então as chances de infecções de repetição nas mulheres. Então vejam que é importante a gente manter também uma sanidade da região mucoide e uma redução ou uma esterilidade para o ambiente, impedindo que haja essas infecções. Já que infecções vaginais ou mesmo uterinas, elas são capazes de promover um aumento inflamatório e esse aumento inflamatório agrava ainda mais todo o contexto clínico fisiopatológico associado a esses sintomas do climatério. Outros sintomas que ainda são prevalentes durante, em especial na fase da menopausa e no período imediatamente posterior a essa cessação de menstruação, que são derivados basicamente do aumento de FSH e LH, que são aquelas sudoreses profusas durante a noite, em especial, aquelas ondas de calor, aquela sensação de irritação ou irritabilidade aumentada, quadros de ansiedade. Então não é fácil a vida da mulher mesmo no climatério. Vejam toda a característica de sintomas apresentados. Ela envelhece a pele, cai o cabelo, tem secura vaginal, entra num quadro depressivo, tem risco cardiovascular aumentado, tem possibilidades de obstrução e de morte súbita e ainda tem crises de sudorese profusa associadas a ondas de calor, irritabilidade, insônia e essa perda da capacidade de ter um sono regular reduz ainda mais a liberação de melatonina durante o ciclo de repouso noturno. Então, como ela acorda frequentemente em função das ondas de calor e em função da sudorese, ela acaba tendo prejuízo na qualidade do sono. E a insônia leva ainda mais a prejuízos hipotalâmicos, hipofisários e na produção ovariana. Essa redução de toda a funcionalidade da liberação de melatonina pelos pinealócitos durante as ondas de insônia que associam aí as ondas de calor e de sudorese profusa, elas são mediadas basicamente por essas elevações de FSH e LH e que geram, pela diminuição da produção de melatonina, modificações pressórias, porque diminui a capacidade de controle hipotalâmico da resposta vascular. Diminui também a viabilidade imunológica, porque é nesse contexto da viabilidade, uma parte desse contexto de aumento da imunidade é mediado pela liberação de melatonina. E ainda a secreção de cortisol. A secreção de cortisol que pode ser controlado em grande parte pela
produção de melatonina no sistema nervoso central. Então a mulher, além disso, entra num processo associado ao climatério, que é de fadiga adrenal. Então não é infrequente nós termos uma sequência de eventos que são próprios das alterações hormonais do climatério, associadas a alterações que são muito características da fadiga adrenal, que incluem aí o cansaço, a falta de energia, a redução da capacidade de tomada de decisões. Tudo isso agrava ainda mais os sintomas associados ao climatério. Vejam que é bem complexo mesmo esse período, mas não é uma obrigatoriedade que as mulheres passem por essa alteração funcional. Conhecendo a bioquímica, conhecendo as opções terapêuticas, em especial as fitoterápicas, é muito possível de fazer um ajuste para que a gente possa regular o processo e minimizar todos esses sintomas. Por isso acompanhem conosco. Esse curso, e em especial essa aula, vai nos mostrar algumas das opções fitoterápicas mais eficientes para o controle e a regulação desse processo associado ao climatério.